Paz, queridos, vamos a mais um Cri Por Isso Falei? Espero que você esteja gostando desse novo formato, desse novo tempo, dessa série que nós estamos fazendo com tanto carinho. Queria te fazer um convite bem especial, ele é rapidinho. Queria pedir para você se inscrever no canal, compartilhar também, com aqueles que você sabe que precisam, aqueles que você se importa, que cresçam na palavra, no conhecimento também. E se possível, curta o vídeo, comente as suas experiências, nós estamos aqui para aprender juntos. Tudo que eu posto e comento sempre falo que é a minha opinião, é aquilo que ao ler eu convido sempre o Espírito Santo para ler, é o que ele me traz, é o que ele me revela, mas a única verdade absoluta é da palavra de Deus. Então nós estamos aqui para aprender, para crescer juntos, amém? E você é uma parte muito especial e muito essencial de tudo que o Senhor tem feito. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, amém? Vamos à palavra? Então, a palavra de hoje... E a palavra de hoje está lá em Mateus 23, o versículo 9 em diante. Eu já fiz o vídeo anterior falando sobre paternidade, mas eu só vou dar uma repassada no versículo que diz no versículo 9: não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é o seu pai. Amém? Então eu já deixei claro no vídeo anterior sobre a paternidade espiritual. Aqueles que se dizem pais espirituais usaram desse termo tão importante, como eu expliquei ali para vocês. A paternidade espiritual, ela é necessária, eu creio, é minha opinião sobre o assunto, porque assim nós conseguimos demonstrar efetivamente para o Senhor que o temos como pai. Porque não temos medo de abrir o nosso coração e de submeter o nosso coração a esse cuidado paterno também do nosso líder espiritual, do nosso pastor responsável, porque essa paternidade espiritual é exercida pelo pastor responsável de cada ministério. Então isso é muito especial, muito importante. Eu vivo isso na minha vida, o meu esposo hoje vive isso na vida dele, e nós só crescemos com isso, Então, eu creio isso ser muito especial. Mas há os abusadores que usam desse termo para se achegar com intimidade. Inclusive, há uns absurdos no sentido, se você vai me ter como um pai, eu vou acessar o teu financeiro. Baita absurdo, Como se vendesse até a questão da paternidade espiritual. Isso só se faz pessoas que não conhecem a paternidade espiritual. Então fiquem atentos a esses detalhes, não se deixem usar. Para esses detalhes é falado o termo paternidade, mas na hora do vamos ver, do cuidado paternal, não se tem. Independente de se você fizer o que a pessoa pede ou não. Então não se deixe levar por esses abusos, amém? Não se deixe levar por pessoas que falam, como a gente teve vários testemunhos ali na situação da bola de neve, deles usarem disso para se aproximar e abusar da intimidade de homens e mulheres. Vem aqui, senta aqui como um filho, tu é um filho para mim, deita aqui comigo, tu é como um filho para mim, senta aqui, tu é como uma filha para mim. Então, tenha discernimento. Por isso que assim, você pode e deve frequentar o corpo de Cristo. É necessário sermos corpo de Cristo. Mas você tem a obrigação e a responsabilidade diária de buscar a fonte de Deus, o relacionamento íntimo com o Senhor antes de ouvir qualquer pessoa. A sua prioridade é ouvir o Senhor. A palavra, através da palavra, lendo e vendo que Ele tem falado a teu respeito com profundidade, você precisa conhecer isso aqui profundamente, a palavra de Deus. Isso aqui na misericórdia, essa coisa tão rica, a palavra de Deus que é tão rica e tão poderosa. Você precisa conhecê-la e declarar ela com propriedade, conhecendo ela profundamente. Você precisa orar para ouvir a voz do Espírito Santo, saber quando é Ele falando, a ponto de entender até os seus silêncios, mas entender a sua direção, a forma com que ele pensa, o que tem passado no coração do Espírito Santo para que você faça, o que ele espera de você, e o jejum, que é se reter, se abster das coisas naturais para se aprofundar nele, para se tornar mais sensível a ele, mas não com a mentalidade antiga, de sistema religioso para ser melhor do que o outro, para pagar preço, para ser isso e aquilo que o outro não é, não.
Essas 3 práticas Jesus fez para ter relacionamento com o Pai, para continuar vendo e fazendo e ouvindo aquilo que o Pai fazia e falava. Só que a gente aqui tem a mesma responsabilidade. Se você quer falar e ser como Cristo, falar e ouvir, fazer aquilo que o Pai fala e faz, você precisa fazer essas 3 práticas para ter relacionamento, para estar mais próximo com Ele. Comece da sua forma. Eu não entendo muito a Bíblia. Não é entendimento humano mesmo, é orando, Espírito Santo, me revela. Eu vou começar a ler a Bíblia, não tenho muita instrução, muito entendimento, mas eu quero conhecê-la, a palavra revelada, a palavra rima, me mostra. E Ele vai fazer. Isso é sua responsabilidade, você pode fazer, porque ainda vivemos num país livre. Até quando? Não sabemos, porque todos os sinais estão acontecendo para que portas sejam fechadas. Então aproveite enquanto há tempo, amém? E não, se você tem essa firmeza de relacionamento íntimo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, esse tipo de história, de abuso, de desculpas para fazer o que eles querem, utilizando desses termos, esses líderes religiosos, abusadores, narcisistas, você só vai conseguir enfrentá-los, diferenciá-los e sair correndo de perto desse tipo de gente, conhecendo profundamente a palavra de Deus. Então, o faça, é sua responsabilidade, e a ter os seus olhos abertos é sua responsabilidade de dar uma resposta. Não vai vir um bilhetinho do céu falando. Ele já deixou claro aqui em Mateus 23 e Mateus 18, como a gente já fez, e em Amós 3:3. Então, você precisa dar essa resposta ao identificar essas características, amém? Isso é responsabilidade sua. Você condena você, sua família e todo o propósito ao qual você foi chamado, se você permanece debaixo desses líderes. Não se engane com essa ideia sutil de que, não, mas o meu líder tá lá, eu tô aqui, o diretor tá lá, eu tô aqui, não vai influenciar na minha vida. Vai. A autoridade, a presidência, o top ali, a pessoa que está acima, a pessoa que responde sobre o teu ministério, influencia na sua vida, sim. E nós vivemos isso e testemunhamos isso todo dia. Então, influencia sim, não se engane, amém? Dê uma resposta sobre isso, se você quer realmente, tem temor a Deus mais do que os homens, para viver a plenitude do que o Senhor tem sobre a sua vida, amém? Faz e depois me conta, tenho certeza que você vai ter muito do que testemunhar. Continuando ali o versículo 10. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. Então, assim, aqui vamos parar só no versículo 10. Ele está falando sobre o mestre, aquele que ensina, amém? O único modelo que nos ensina como viver, nos portar, o que buscar, como buscar, é Cristo. Que foi o que eu estava conversando com vocês agora. O que Cristo fazia, sendo Deus, mas estando aqui como homem, na sua humanidade, como eu e você também somos, com as mesmas limitações e tentações que nós passamos, de cansaço, de sono, de preguiça, de desejos, tudo. O que ele fazia para se manter conectado com seu Pai, estando aqui como homem? Ele jejuava, ele orava e ele lia a palavra não porque ele era o verbo encarnado, mas ele o conhecia muito bem. Ele foi o verbo, ele estava desde a criação. Tanto que quando ele foi tentado após o seu jejum ali, o que ele fez? Antes de iniciar qualquer coisa, ele jejuou, ele nos deixou o testemunho do seu jejum. E ainda que ele falou que não é para a gente estar arrotando, colocando em notícias, já chegando com caras e bocas nos lugares porque estamos jejuando, ele não quis dizer que você nunca deve falar o que você faz. Porque se ele não testemunhasse o que ele fez, nós também não saberíamos até hoje. Então, ou seja, o teu testemunho para engrandecer a fé, para fortalecer o seu irmão, para encorajar o seu irmão a também começar práticas que o próprio Cristo fez,
porque isso tenho certeza que todos aqueles que jejuam testemunhos de sensibilidades maiores para com o Espírito Santo, abreviam situações, como eu já ouvi da apóstola Ana Estel, algo terrível, que ela, uma fase terrível que ela iria estar passando, o Senhor a alertou em sonho, e o que ele orientou ela a fazer diante daquilo ali, a jejuar, e ela foi jejuar, e o Senhor disse que abreviou aquela nuvem, aquele momento difícil, por causa do posicionamento dela de renunciar a coisas naturais que ela poderia estar buscando para buscar mais do Senhor, para ter mais relacionamento com Ele, para estar mais íntima, mais próxima dele, com a motivação correta para relacionamento, para proximidade, para fazer coisas que agradam o coração daquele a qual eu amo, daquele a qual eu entreguei minha vida, daquele a qual é Senhor e Salvador da minha vida, o meu Pai Celestial, como Jesus fazia. Então, com a motivação correta, com o coração alinhado, você vai estar vivendo a plenitude do propósito, você vai estar fazendo a linguagem do amor, você vai estar, assim como a gente se dedica à vida das pessoas. O meu cônjuge gosta de atos de serviço e palavras de afirmação. Então, eu me dedico em fazer coisas que ele gosta e tá sempre afirmando ele do quão é importante, especial, inteligente, né, que me ensina tanto, sábio, né, hoje em dia seguro, decisivo, pontual, direto, temente ao Senhor mais do que nunca, ainda que principalmente depois de passar situações desafiadoras para ele, mas ele temeu ao Senhor, ele foi fiel à palavra que ele recebeu do Senhor. Estamos hoje vivendo frutos disso, né? E glórias a Deus por isso. Então, você faz para o seu cônjuge hoje, a gente aprende sobre isso, linguagem de amor, temperamentos e tudo mais, para melhorar o nosso relacionamento. Então, com o Senhor tem essas 3 práticas, que é o que ele espera, para termos um relacionamento com ele, senão é balela. É serviço, é trabalho, e ele vai chegar no grande dia e vai dizer: eu não te conheço, porque eu não mandei tu trabalhar para mim. Eu paguei um alto preço para me relacionar com você. Se eu quisesse um trabalhador, eu mandava anjos que trabalhassem para mim. Eu pedia para empregados, mandava os demônios trabalhar para mim, porque eu mando em todas as coisas, sou criador de todas as coisas. Mas o que Deus fez? Ele pagou um alto preço, Jesus veio, né? Deus deu seu único filho para morrer por nós, a pior morte, morte de cruz, super dolorosa, e ele conseguiu ressuscitar no 3º dia, porque era o propósito do Senhor, era isso que o Senhor declarou. Para quê? Para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então você desperdiça isso trabalhando para fugir da realidade, às vezes, da sua casa, para fazer fugas de coisas mais fáceis de fazer, de praticar, do que se relacionar com Ele, porque se relacionar com Ele é desafiador, é mortificar a carne, então isso é muito desafiador, mas é a única coisa que importa naquele dia, é a única coisa que vai fazer você dizer: ah, filho amado, eu te conheço, vem para o gosto do Senhor, vem comigo, noiva minha, amada minha. Se não é balela, você está perdendo seu tempo, gastando seus dias em coisas desnecessárias e vai ouvir um redondo: eu não te conheço. Ah, então não preciso fazer mais nada para o Senhor, é só me trancafiar em casa e orar e ler e jejuar? Não. Porque a evidência que você é essa pessoa relacional com o Senhor, que você tem esse relacionamento vertical como prioridade, de forma inegociável com o Senhor, a evidência disso é justamente o anseio por isso, mas com a motivação correta, de forma saudável, limitada, dentro das suas possibilidades, das suas condições, não condenando toda a sua família para viver aquilo que você quer, e às vezes não é um fardo para toda a sua família, porque não é o que o Senhor quer. Então tudo isso a gente vai aprendendo com o Senhor. As evidências são as boas obras, as evidências são o filho maduro que cuida das coisas do Pai, como um rei sacerdote nessa terra. Mas de forma alguma a gente deixa de lado o relacionamento pessoal com Deus, o relacionamento com Deus e com a nossa família, levando a nossa família com um bom sacerdote a buscar mais de Deus, a ser guiados pelo Senhor, orando, fazendo culto caseiro, orando com o cônjuge, orando com os filhos, fundamentando a minha família no exemplo e modelo de Cristo, como eu faço no meu secreto, eu faço com a minha família. E, consequentemente, no ministério, porque todos testificam daquilo que você realmente vive.
Não é só uma falácia, não é só uma aparência. Essa geração tem um detector de falsidade, de hipocrisia. Então, não dá mais. Você não vai enganar mais ninguém. Não engana-se nem o próprio Deus. Mas se você ainda acha que dá para viver de aparência nos dias de hoje, não dá. Então, que a gente possa se voltar para o Senhor, para o único mestre que nós temos, para fazer a única coisa que Ele nos pediu. Ter um relacionamento com Ele comparado do marido com a esposa. Ou seja, íntimo, no secreto, Mateus 6,6. E a partir desse relacionamento no secreto, os solteiros são chamados a viver essa solitude em Deus, ou seja, o fruto do teu relacionamento no secreto, porque você está sozinho em casa, então você está sempre no seu secreto com Deus. É sempre você o Senhor. Mas a solitude é trazer o Senhor verdadeiramente como uma pessoa real na sua vida. Tomar café com o Senhor, assistir um filme com o Senhor, com o Espírito Santo. Esse amigo fiel, esse consolador real que está conosco, fazer ele ser real na nossa vida, cabe a nós. Isso é consequência do teu relacionamento. Você não procura ele só para chorar ou trazer lista de mercado. Você se relaciona, você fala e você escuta. Você busca, você renuncia para estar com ele. E tornando ele real, ele vai ser o seu amigo fiel. Tendo solitude, que é tendo essa experiência real com o Espírito Santo, você vai ser menos levado ao engano, porque ele como mestre na nossa vida, essas ofertazinhas que Satanás traz para te enlaçar e te levar ao engano, vai cair por terra. Você não vai, o Senhor vai acender um alerta em cima da pessoa, você vai ver que aquilo ali não é para você se você estiver blindado nessa solitude, nessa intimidade com o Espírito Santo. Eu posso falar por mim. Você pode me ver hoje e dizer assim, poxa, ele se deu bem, né? Demorou tudo, passou tanta coisa, mas casou com um pastor, um homem bonito, querido, como muitos me falam, e tal. Só que eu zerei a minha vida passada e qualquer amizade, vínculo que eu tinha com o passado antes de qualquer coisa. Você já zerou o seu passado? Você já zerou o contatinho? Que eu nunca fui de ter, na verdade, né? Mas eu sei que muita gente tem e acha que fazendo esses contatinhos meia boca, se relacionando com um pé lá e um cá, Deus vai trazer alguém. Não vai. Porque não é justo com a pessoa. O Senhor te ama e também quer ser justo e um bom pai para você. Mas Ele também ama e é justo com esse homem, com essa mulher, que Ele não vai condenar ou fazer sofrer, trazendo para você se você ainda não está pronto para zerar a sua vida passada e se permitir verdadeiramente viver 100% daquilo que o Senhor tem para você. Então, esse foi o meu passo antes de qualquer coisa. Então, se você ainda não zerou 100% do teu passado, você, com certeza, nesse meia boca com o Senhor não vai rolar. O que vai acontecer são ofertinhas no meio do caminho que talvez você possa aceitar e dizer que foi Ele que trouxe. Mas da parte do Senhor, Ele realmente espera nós zerar o jogo. Aí Ele traz a plenitude do propósito. Eu já conheci o meu esposo 12 anos antes. Se eu tivesse tomado o meu posicionamento antes, o Senhor teria me apresentado antes. Então, a gente muitas vezes é que está atrasando aquilo que o Senhor tem porque não zera. Porque não faz aquilo que sabe que tem que fazer. Enrola, fica postergando, fica empurrando e bota a culpa no Senhor, que está difícil, e chora, esperneia, enfim. Faz a tua parte. Faz o possível que o Senhor faz o impossível. E não fica, zerei, tá bom. Tirei tudo que é contatinho, não falo mais com ninguém, bloqueei todo mundo, deixei esse passado para trás. Porque é zerar. Não deixa ali para ficarem ainda te cutucando de vez em quando. Pois não é que... Não, é zerar a conta. Se tiver que bloquear, bloqueia se tu sabe que em algum momento a pessoa vai vir, ou talvez você vá no momento de fraqueza. Zera o jogo. Aí você fica você zerou e já fica ali com o relógio. E agora? E aí? Quanto tempo vai? E aí? Não. Ei, zera e foca na solitude. Zera e foca na palavra, zera e foca em servir ao Senhor no ministério, porque é essa a tua responsabilidade como solteiro, focar em servir ao Senhor no ministério. Não é ser um ativista, mas a tua prioridade é servir ao Senhor no ministério. Os solteiros são chamados a servir o Senhor integralmente no ministério, em todos os momentos livres que eles possam.
Tem que viver a plenitude, ser saudável, descansar, ter tempo com os amigos? Tem. Mas você precisa ser aquela pessoa muito mais enérgica no ministério, porque esse é o seu momento. Depois que nós casamos, nós temos a responsabilidade com o nosso cônjuge e a nossa família, mas até lá, o nosso foco é o ministério do Senhor. É ser o filho maduro cuidando das coisas do Pai enquanto pode. Amém? É isso que a palavra nos instrui. E, assim, para os casados, para aqueles que estão, você já sabe como tratar a sua esposa. Os solteiros, para finalizar, você sabe que o sacerdócio sobre a tua vida até você casar é o Senhor. Se você está morando com os seus pais, são seus pais. Mas o sacerdócio sobre a sua vida é o Senhor. E os seus pais também, mas é o Senhor. Então você precisa respeitá-los sempre e sempre buscar a direção do Espírito Santo. Porque você vai começar a treinar isso sobre a sua vida com o Senhor. Então não acha que ele vai te jogar no fogo sem te preparar antes, porque ele vai. Assim como você quer um marido preparado, você precisa estar preparado. Você obedece a direção do Senhor quando ele te diz um não. Você celebra, você sabe ficar, aceitar, entendendo sempre que ele é um pai de amor que faz o melhor para você quando ele te diz os nãos. Então, tudo isso a gente tem que estar sensível, a gente tem que se permitir ser trabalhados. Você ainda está no espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Ou você já se permitiu ser trabalhado e restaurado nas situações do seu modo de ser que o Senhor precisa trabalhar? O Senhor já falou que não dá mais para você continuar como você é. Eu tive que mudar muita coisa. Tenho certeza que pessoas que me conheciam nas antigas, olhando hoje aqui, não sabem que não é mais a mesma pessoa. Só insiste que eu ainda sou a mesma pessoa quem realmente se nega a ver assumir a verdade. Mas amém, eu sei quem eu sou, eu não vivo mais lá. Então, nós mudamos sim pelo Senhor, nós mudamos, o Senhor nos restaura. Ele não nos deixa como está, isso é mentira. A sua essência, alegre se você é sanguíneo, é mais altivo, assim, mais decisivo se você é um colérico, mais calmo, mais tranquilo, que é o melancólico, mais introvertido, se é um fleumático. Não estou falando sobre isso, essas essências permanecem, ainda que o nosso temperamento é chamado a ser transformado. Nós não vivemos em extremos, o Senhor não nos chamou para os extremos. O colérico altivo, ele vai precisar do equilíbrio do Espírito Santo para ser mais dócil, para falar, para ser mais paciente, é tudo equilíbrio. Então, o melancólico lá, o fleumático, que quer ser omisso, não quer se indispor com ninguém, que sempre vai ser chamado a dizer não, a se posicionar e falar o que precisa ser falado no tempo que precisa ser falado. Então, há equilíbrios, nós precisamos entender isso. Então, se a gente se permite ser trabalhado nessas situações, a gente muda. E o Senhor traz aquilo que Ele tem para nós. Então, a gente sabe que a gente precisa aprender. O tratamento com o cônjuge é comparado ao tratamento com o Senhor, com o Espírito Santo. Então, nós precisamos fazer porque o amamos. Precisamos querer fazer porque queremos estar com Ele. Não com como é que a gente chama? Quando a gente penhora algo assim, esse aqui eu tô com uma barganha, eu tô fazendo isso porque eu quero isso. Eu tô indo porque eu espero aquilo. Eu tô indo porque, se não fizer, já sabe. Entende? Com prazo de validade, indo para a igreja, frequentar a igreja, coisa que só tá perdendo seu tempo. Com prazo de validade, se Deus não fizer o que tu quer, esquece. Não é dessa forma. Quando você entregou sua vida para Cristo, acabou-se o fazer o que tu quer, do jeito que tu quer, na hora que tu quer. O livre-arbítrio acabou ali. Você decidiu entregar a sua vida para Ele ser Senhor e Salvador. Se alguém te contou diferente disso, está errado. A palavra é essa, clara como o sol. Então, a gente entrega para Ele ser Senhor. Se Ele é Senhor da nossa vida, quem que decide a nossa vida? Quem que decide como, quando e o que eu vou viver? Sou eu ou sou Ele? Entende? A incoerência, o engano que muitos têm vivido? Ele é Senhor da nossa vida. Se Ele se tornou Salvador da nossa vida, eu quero estar com o meu Salvador em todo o tempo.
Eu anseio pela eternidade com Ele em todo o tempo. Eu não quero mais ficar aqui apegada nessas coisas. Eu quero viver minha eternidade com Ele, onde não há mais choro, não há mais dor, onde não há mais essa pressão, as perdas, as dores. Eu quero estar com meu filho, com o Senhor. Então a gente entende que Ele é tudo para nós e o que realmente importa. Então se volte, porque ainda há tempo, não há mais nenhum mestre sobre a nossa vida, a não ser Ele. É necessário termos referências, pessoas que estão vivendo e galgaram lugares, são verdadeiras naquilo que passaram, nos erros que cometeram, naquilo que aprenderam, e estão em lugares a qual o Senhor tem conectado o teu coração, que você também vai viver. Temos que ter referências verdadeiras. Desconfie daqueles bonitinhos que sempre que vão testemunhar, todo mundo está errado, só eles estão certos. Todo mundo saiu traindo, mentindo e deixando eles por mal, mas eles são ótimos. Não, isso são perfis narcisistas, que fazem, e o outro está errado, eles estão sempre certos, são vítimas de tudo. Nunca assumem os seus erros, nunca. Então você precisa ter esse discernimento para ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. E ao buscar referências, pessoas sobre a sua vida, porque nós não somos autossuficientes. Se você é um pastor responsável, se você é um líder de algum ministério, você também precisa de uma cobertura, de alguém para prestar contas, para guardar o seu coração, para te instruir, para te orientar, para te lembrar de onde você caiu, para aplumar, né, a sua vida nesse sentido. A gente precisa de tudo isso. Então, que sejam pessoas verdadeiras, que assumem seus erros, suas falhas, suas qualidades, suas convicções, não tem medo de expor os erros que cometeram, aquilo que já passaram, porque todos nós fazemos, somos humanos, amém? E a nossa humanidade, ela está aí. Você pode até escolher esconder, mas é mais feio ainda, porque nada fica em oculto. Assim como não enganamos o Senhor, essa geração também que está aí não se engana. Nós conseguimos detectar essas coisas. E o Senhor está fazendo a limpa na Igreja de Cristo, porque Ele se importa com ela. Ele está trazendo à luz todo engano, toda sujeira, todas as coisas debaixo do pano, tudo aquilo que a gente ouviu por anos, que todos são errados, que todos fizeram errado, que todos não sei o quê. Ó céus ouvidos, o Senhor está trazendo a luz e mostrando, não, filhos, não foi bem assim. Não foi bem assim. Olhem para si, lembre-se de onde caíram. Vocês machucaram os meus pequeninos. Vocês feriram as minhas ovelhas. Vocês se perderam. Voltem-se para mim. Lembre-se de onde caíram, ainda dá tempo. Então, que o Senhor que a gente seja sempre sensível a esse Senhor da nossa vida e Salvador, para que quando chegar o dia, que está muito em breve, então vamos nos consertar e viver 100% daquilo que Ele nos deixou, para que a gente possa ser um grande dia naquele dia, amém? E tenhamos uma eternidade com o Pai, que é o que Ele anseia. Espero que você também. Então, tudo isso aqui é para a gente estar mais próximo do Senhor. Eu espero que todos nós estejamos lá. Por isso que é tão difícil sermos unidos. Tão difícil o corpo de Cristo estar unido. Tão difícil a noiva e o Evangelho estar unido. Porque quando estivermos, nada nos paralisa. Então, pare de perder tempo com quedas de braço. Assuma o seu erro, assuma as suas falhas, lembre-se de onde caiu, volte para o Senhor, conserte aquilo que você fez, os lugares que você caiu. Vamos seguir juntos, unidos, que é isso que o Senhor tem para todos nós, amém? Coragem, você está se autoexaminando também, e que a gente possa caminhar cada vez mais juntos, né? Deixe seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa palavra tão pontual da parte do Pai. Conte sempre comigo e que a gente possa seguir firmes no propósito, amém? Até semana que vem.